Sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo, para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes e William Travassos e também a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, apoiadores de Jair Bolsonaro participaram de um ato em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desse domingo, convocado pelo próprio ex-presidente. A manifestação pediu a anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro em Brasília, e é bom lembrar, né, um dos maiores ataques às instituições da República desde que o Brasil voltou a ser democracia. De acordo com pesquisadores da USP, a manifestação em Copacabana teve 18 mil pessoas. Em um post nas redes sociais, a Polícia Militar disse que o ato reuniu 400 mil pessoas. Além do ex-presidente, participaram o governador do Rio, Cláudio Castro, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o do Mato Grosso, Mauro Mendes. Também estiveram no local o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, o pastor Silas Malafaia, que era coordenador do evento. Eduardo Costa, esse evento lá no Rio de Janeiro, queria te ouvir sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia para todo mundo, boa segunda, boa semana. Júlio, primeiro que toda manifestação, quando pacífica, e foi o caso, é sempre bem-vinda. Segundo, que os líderes políticos da direita devem isso àqueles equivocados de 8 de janeiro, né? Que estão lá purgando na cadeia, 14 até 17 anos, a expectativa de muitos deles. Então, eles ainda estão lá, parodiando com o filme, e merecem, no mínimo, manifestações de que quem está do lado de fora está lembrando deles. Porque esses que estavam no palanque ontem induziram os inocentes úteis, os idiotas úteis, para quebradeira. Então tem que ser pelo menos solidário. Acho que está dentro do roteiro, está tudo certo. Oi, Edilene, você esteve lá ontem, né? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia aos amigos debatedores, bom dia à nossa audiência. Sim, estive na verdade durante todo o final de semana. A Itatiaia fez uma grande cobertura em relação a esse protesto, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele chegou aqui no sábado e ele ficou sábado e domingo reunido com apoiadores. Ele não dormiu na casa dele, que fica na Barra da Tijuca, ele passou a noite no hotel e, pelo que eu percebi, entrevistando vários deles, conversando nos bastidores, eles se alinharam bastante, estavam exatamente com o mesmo discurso, até os exemplos que eles estavam citando do 8 de janeiro eram os mesmos exemplos, então se alinharam bastante e Bolsonaro conseguiu algo que ele queria, que foi trazer as grandes lideranças regionais para esse protesto, que conforme eu tinha dito antes, esses protestos do dia 16, eles já existiam, já eram planejados, mas foram abraçados. Na verdade, aí Bolsonaro chamou a concentração aqui para Copacabana para fazer essa defesa do projeto da anistia, que tem pouca perspectiva de ser pautado na Câmara dos Deputados por enquanto, então ele precisa fazer esse movimento. Há uma polêmica em relação ao número, que sempre há uma polêmica em relação aos números de manifestações, cada um puxa a brasa para sua sardinha, e o que nós poderíamos dizer, com todo respeito à Polícia Militar, com todo respeito aos pesquisadores e à metodologia da USP, é que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu recebi várias mensagens das pessoas falando, era 18 mil, era 400 mil, hora nenhuma a Itatiaia falou, nós não fizemos estimativas, como não fazemos estimativa de número de manifestação, porque não temos metodologia para isso. Agora, eu sou um repórter que já cobriu centenas de manifestações da direita e da esquerda e, de fato, o protesto aqui estava cheio. Foi o número que o Bolsonaro queria? Não foi. Ele estava chamando 1 milhão, acharam que ia ter muito mais manifestantes e o número certamente foi bem menor que isso. Agora, falar que foi um protesto pequeno e um protesto que não estava cheio não é uma verdade. Se fosse, o Bolsonaro não chamaria o protesto da Paulista, porque lá, se for pequeno, fica parecendo ainda menor, porque a dimensão é muito grande. Mas, enfim, foi um protesto bem grande, encheu parte da orla de Copacabana. E Bolsonaro manteve esse discurso da anistia, que é o que ele está fazendo. Isso está causando uma divergência dentro da direita bolsonarista. Por isso que os protestos regionais aconteceram. Porque tem gente que acha que é hora do fora Lula, de tentar impeachment de Lula, e Bolsonaro não usa essa estratégia. Então, a ideia era que os protestos regionais não acontecessem. Ele não conseguiu desmobilizar os protestos. Eles aconteceram nas capitais, foram bem menores, mas ele conseguiu algo que é uma vitória considerada grande para ele. Ele trouxe as lideranças, cerca de
80 senadores, deputados federais, 4 governadores, sem a presença do Zema, e isso é uma mobilização grande que ele vai levar para a próxima manifestação, querendo mobilizar o tema da anistia para tentar fazer algo histórico, parecer democrático, que já teve anistia antes no Brasil. O discurso é esse, está sendo replicado pelas principais lideranças de Bolsonaro, que por enquanto deixa a pauta fora Lula de lado, até porque ele precisa ter um adversário para combater, e pega esse tema da anistia, já que os apoiadores dele acabaram sendo presos e condenados por causa do ato do 8 de janeiro, pelo qual ele é acusado de tentativa de golpe e vai ser julgado no próximo dia 25, Júnior. Ô William, em última análise, o pedido de anistia é para o próprio Bolsonaro ou não? Eu acho que esse é o tema. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Ele está legislando em causa própria, porque esse projeto ele prevê, né, tanto os eventos que aconteceram, tem a previsão dos eventos que aconteceram antes e depois do 8 de janeiro, e ele é beneficiado com isso. Ele está esticando a corda, já entendeu que uma parcela, a turma lá, tem uma turma da direita que não compactua com essa ideia da anistia, né? É contra esse tipo de coisa, e é claro que para sensibilizar as pessoas, você pega casos isolados, como uma senhora que fez isso, que está presa, que tem tantos filhos. A narrativa, o Célio até brinca, toda hora você traz a narrativa, mas é essa. A história toda contada é em cima daquele fragilizado que foi preso, inocente, que foi julgado pela mão pesada do Alexandre de Moraes, que interferiu nas eleições, segundo a fala do Bolsonaro. Mas ele, Bolsonaro, é o cara que vai se beneficiar, mas ele já entendeu que não adianta fazer esse evento regional, por isso que ele concentra tudo no Rio de Janeiro e leva o seu bloco pesado, a sua comissão de frente, para fazer um estardalhaço e botar pressão. Mas, Júnior, é difícil, né, para um cara que é conservador compactuar, primeiro, com os abusos, né, e com qualquer tipo de destruição do patrimônio público ou trama para destruir a democracia. Você imaginar que nós tivemos um prejuízo de algo em torno de 30 milhões de reais, né, com o ato de 8 de janeiro. Então nós pagamos a conta e agora nós vamos perdoar as pessoas que fizeram isso. Mas acredito que no fundo, gente, com todo respeito, né, ao direito à liberdade de se manifestar, ele está fazendo um seguro para ele, que é para tentar se livrar do que ele sabe que vai acontecer, e é muito triste em função de tudo que foi construído e da forma que aconteceu essa construção. Rita, vamos arrematar esse assunto? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu acho que um dos assuntos que eu queria colocar, a Edilene já colocou, que é a questão da polêmica de novo, de quantas pessoas estavam lá. Independentemente, 18 mil segundo a USP, certamente não era muito mais, né? Mas 400 mil talvez também não chegasse a esse número. Mas, falando em eleições do ano que vem, o tema da inflação foi muito citado, né? Tá caro, volta Bolsonaro. Isso foi dito várias vezes durante a fala do Tarcísio, durante a fala do Valdemar da Costa Neto, e o que eu vi e senti nesse evento de ontem foi exatamente essa tentativa de um fortalecimento de um movimento pró-anistia, que, é claro, o Bolsonaro seria beneficiado também. Ele está pensando nisso, mas eu acho que não é só isso. A gente não pode menosprezar todo esse movimento que tem sido feito para que o julgamento seja mais justo com as pessoas que estavam lá. É citada aquela mulher do batom que pinta a estátua lá da Justiça, né? Então são dados exemplos para fazer uma antinarrativa à narrativa que está prevalecendo. E eu volto a perguntar para todos, inclusive para o STF, para quem quer que seja, se realmente todos os fatos foram apurados, as câmeras que desapareceram. Então tem muita coisa ainda que não foi desvendada, porque houve sim presença de vândalos que praticaram atos de vandalismo profissional. O que eu não acredito que tenha sido feito pela maioria das pessoas que numa marcha
foram conduzidas ali para a Praça dos Três Poderes. Então, essa é a questão. Se tudo tivesse sido feito de uma forma mais transparente e não tão célere, tão rápida, é como se o roteiro já tivesse sido escrito. E o Bolsonaro, no momento da fala dele, ele fala que estão condenando as pessoas a 17 para condená-lo a 28 anos de prisão, que é isso que é o sentimento dele. Então, eu acho que as coisas estão andando. O movimento, eu acho que ele é justo de pedir anistia, um julgamento mais individualizado para as pessoas que foram detidas. E vamos ver no que isso vai dar, né? Mas que o roteiro, já existe um roteiro, e um roteiro que está andando numa velocidade muito rápida, isso existe. Essas dúvidas que a Rita levantou, né, sobre a destruição em Brasília, essa semana, né, foi possível ver alguns vídeos tentando responsabilizar a turma da esquerda pelos ataques, né? Foram os caras que foram para lá, quebraram. Está muito na teoria da conspiração, tentando desviar o foco. Gente, assim, existe uma investigação, ponto. A gente pode até questionar quem está investigando e a forma que isso está acontecendo, ok? Mas eu tenho uma certa preocupação com essa história de criar o si. Porque quando você cria o si, você cria a dúvida. E a gente fica sempre gerando dúvida para desconstruir a história que está sendo mostrada. Porque falar que foi alguém da esquerda que entrou ali, estava infiltrado e quebrou isso, quebrou aquilo, mas a gente não conseguiu provar. E aí eu não consigo entender como uma direita tão forte, com tanta gente na área de segurança, ninguém consegue provar isso? Que foi um ataque de outro lado? Então aí eu vejo como teoria da conspiração e não tem base. Entende? Eu não estou falando que foi um ataque de outro lado, não. Eu estou dizendo que houve cenas de vandalismo profissional. As pessoas estavam ali e sabiam o que queriam fazer. Não estou falando se era de direita, se era de esquerda, mas você tem que responsabilizar essas pessoas e não tratar todas como vândalos. E outra coisa, o MST lá em 2000 e Dilma, nós vivemos cenas terríveis de destruição do patrimônio público e essas pessoas não foram punidas.